Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de matemática. Agora é a vez do módulo 20 da nossa frente 1 da apostila 2. O assunto é a permutação, mas vale lembrar que no vídeo anterior a gente falou e fez alguns exercícios sobre o princípio fundamental da contagem e o arranjo. Para essa aula de agora, para esse vídeo, a gente tem que relembrar que arranjo é aquele tipo de agrupamento no qual a ordem dos elementos dentro de cada agrupamento novo interfere no resultado final, portanto a gente diz que a ordem importa. Importante entender arranjo no momento dessa aula aqui, porque a gente vai falar sobre permutações simples e permutações com repetição, mas a permutação simples ela é todo tipo de arranjo em que o n e o k são iguais, né? Lembrando que quando você vai fazer arranjo de n elementos em grupos com k posições, você tem o arranjo de n em k, aquela fórmula n fatorial dividido por fatorial de n menos k, né? A gente tem que lembrar dessa fórmula aí para poder entender como que a gente chega na conclusão da permutação sem repetições. Mas aqui, por exemplo, a ideia é eu passar para vocês essa situação, vocês lerem os problemas, identificarem o porquê da gente estar falando de permutação naquele problema, por que não poderia usar o princípio fundamental da contagem, ou se poderia usar o princípio fundamental da contagem, se a ordem importa, se a ordem não importa. Tudo isso faz parte de um contexto que vocês viram ano passado e que a gente está retomando esse ano em forma de revisão, e nunca é demais a gente lembrar. O que vale mesmo nessa parte da matemática aqui, da matemática discreta, é a aplicação, né? A formação de segmentos no modo de pensar a partir da resolução de exercícios, principalmente para você poder criar a experiência de analisar, olha só, eu já fiz um exercício parecido com esse e tal. Bom, vamos lá. A permutação é todo tipo de arranjo em que você vai arranjar, como o próprio nome fala, n elementos em k posições, sendo que n é igual a k, ou seja, 6 pessoas sentarem em 6 lugares. Que mais? Formar anagramas com letras de uma determinada palavra. Enfim, se você tiver que distribuir n elementos em n posições na formação de um novo conjunto e a ordem desses elementos lá dentro interfere no resultado, você está falando de permutação. E as permutações elas podem acontecer de duas maneiras. Sem repetição de elemento, que vai ser o caso do primeiro exercício aqui, ó. Nós vamos discutir sobre os anagramas da palavra escola. Escola é formada por 6 letras, sem repetições. Então, em algumas situações, dependendo do que pergunta, a gente vai falar de permutação sem repetição, que é o fatorial de n, e permutação com repetição, quando existe a possibilidade de elementos serem repetidos. Você vai fazer o n fatorial e na fração, na parte de baixo do denominador, você vai fazer os fatoriais do número de vezes que cada elemento repete, né? Então, por exemplo, se você tem uma letra lá que repete 4 vezes, então você vai usar o fatorial de 4 aqui. Se outra letra repete 5 vezes, vai usar o fatorial de 5 aqui. A gente fala com letra, porque os exemplos mais comuns são aqueles que falam de anagramas e tal, mas aqui no próprio exercício, na própria lista de exercícios que a gente tem por fazer aí para frente, vocês vão ver que nem sempre é só de anagrama que isso aqui vive. Bom, antes de mais nada, é interessante você lembrar que já viu isso ano passado. Também depois, no final desse vídeo, tentar fazer os exercícios lá do caderno de tarefa que vocês têm, certo? O que mais interessa mesmo é a hora de fazer exercícios. As duas primeiras questões são questões bem didáticas, certo? Provavelmente vocês vão achá-las mais fáceis do que as que vêm depois, mas a gente precisa começar do mais simples mesmo para poder criar uma ideia. Então vamos lá. Considere os anagramas da palavra escola e calcule. Esse exercício número 1. Anagrama, pessoal, só para a gente lembrar, é qualquer agrupamento que você faz com as letras de uma palavra, mesmo que esse agrupamento não tenha sentido nenhum, porque se tiver sentido vai ser uma nova palavra, né?
Nem todo anagrama é uma palavra, mas você pode considerar que uma palavra é um anagrama também, mas com sentido. Os anagramas da palavra escola, você tem a ordem importante, né? Porque só de você trocar o A e o E aqui, por exemplo, você já vai formar ascole, né? Que seria um agrupamento diferente. Portanto, a ordem do elemento importa lá dentro do agrupamento. E além disso, você tem 6 letras para poder distribuir em 6 posições e sem repetições. Tá claro, por exemplo, que os anagramas da palavra escola vão se encaixar aqui na permutação sem repetições. Dito isso, pessoal, vocês vão olhar aí item por item nessa questão, que tem 4 perguntas. A primeira pergunta assim, quantos são o total de anagramas? Tem 2 jeitos de fazer, ou você vai direto, porque são, repito, 6 letras para colocar em 6 posições, onde a ordem importa, fatorial de 6 dá 720. Ou você usa o princípio fundamental da contagem, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, cada etapa com o seu número de possibilidades, levando em consideração que uma letra que você usa, você não pode usá-la de novo. E aí vai em ordem decrescente, se você multiplicar, também dá 720. É a forma mais simples de você fazer e ir direto para uma resposta, só que isso vai depender muito da pergunta, né, pessoal? A letra A perguntou quantos são os anagramas, sem condição, sem nada. Agora dá só uma olhada na letra B. Quantos começam em vogal e terminam em consoante? Começam por vogal e terminam por consoante. Então a gente vai direto para as maneiras que o exercício está exigindo. Na palavra escola são 3 vogais, então são 3 possibilidades de iniciar a palavra. São 3 consoantes, então são 3 possibilidades de finalizar a palavra. Levando em consideração que você já distribuiu nessas 2 casas, faltam 4 letras para distribuir nas casas do meio. Você pode ter 4 possibilidades aqui, 3 aqui, porque você não pode usar de novo, 2 aqui também e tal. Multiplicou. Princípio fundamental da contagem, sempre é bom lembrar, né, que você vai dividir o teu evento em etapas, discutir o número de possibilidades de cada etapa e multiplicar. Você vai ver aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, 4, 3, 2, 1 é o 4 fatorial, se você multiplicar aí dá 216. Então, daqueles 720, 216 começam com vogal e terminam com consoante, certo? Na letra C, quantos começam em vogal ou terminam em consoante? Aí, como tem o ou, você tem que fazer, ó, quantos podem começar com vogal ou terminam com consoante? Bom, aí você vai pensar, né? O ou é aquela ideia da soma. Então, eu vou fazer aqueles que começam com vogal, aqueles que terminam com consoante, somar, dá 720. Porém, pessoal, você tem que lembrar que essa situação aqui anterior, como começa e termina com vogal e consoante, respectivamente, esses 216 aqui, eles vão fazer parte desses 2 casos aqui ao mesmo tempo. Então, vocês não podem contar 2 vezes. Para não correr o risco de contar 2 vezes, você vai subtrair esse, vai dar 504. A resposta da letra C é 504. Detalhe, mesmo que tivesse perguntado só a letra C, eu teria que fazer a letra a letra B, para não correr o risco de contar esses elementos 2 vezes, certo? Todo exercício de análise combinatória tem esses pormenores, né? A gente tem que ficar muito atento. Olha, a letra D está pedindo o seguinte, quantos tem as vogais juntas? E aí tem um detalhe, pessoal, vogais juntas. Vamos imaginar que são as vogais juntas nas 3 primeiras posições, porque são 3 vogais. E aí, nas 3 primeiras posições, podem ser 3 possibilidades aqui, 2 aqui e 1 aqui. E depois sobram as 3 consoantes para você poder distribuir. Quer dizer, nessa configuração, seriam 36, na hora que você multiplica aqui dá 36, 36 que tem as vogais juntas e no início da palavra, no início do anagrama. Só que pode ser aqui, igual a gente viu, pode ser nesses 3 lugares, e nos 3 últimos. Podem ter 4 possibilidades de configuração assim. Por isso que no final a gente tem que multiplicar esse 36 por 4 para dar o 144, certo? Então, usa esse exercício
Se quiser voltar ao vídeo, dá uma olhada nele de novo, usa ele como exemplo, para você poder ver que tem situações que você tem que interpretar a partir de uma condição imposta pelo exercício, beleza? Depois disso, vai lá na página 13, que você vai encontrar o exercício número 2, que vai falar sobre os anagramas da palavra arara. Sugestivo, né? Você coloca no número 1 a palavra escola, que não tem repetição, no número 2 a palavra arara, que tem repetição, e pergunta na letra A, quantos são os anagramas da palavra arara no total? 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5 com repetição do A 3 vezes e do R 2 vezes. Então, foi o que eu disse anteriormente. Você vai colocar o fatorial de N, que no meu caso é 5, e aqui embaixo na fração, na parte do denominador, você vai colocar os fatoriais do número de vezes que cada parte repete. O A repete 3 vezes, então 3 fatorial. O R repete 2 vezes, 2 fatorial. Resolvendo dá 120 por 12. Então, são 10 anagramas da palavra arara. E a letra B está perguntando quantos que começam em vogal, aí só tem a letra A de vogal, né? E quantos que terminam e ao mesmo tempo terminam em consoante, só tem a letra R de consoante. Se da palavra arara você usa um A e um R, não importa qual, sobram 3 letras com repetição de 2. Permutação de 3 com repetição de 2. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Então, desses 10 que a gente calculou na letra A, 3 começam com A e terminam com R. Se liga aí que o exercício vai ficar um pouquinho mais complicado, certo? Dá uma olhada no número 3. 5 casais resolveram